Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda parte do curso. Hoje a gente está com o Alexandre, que vai apresentar para vocês um pouco mais sobre embriogenia. O Alexandre, pessoal, ele é graduado em Ciências Biológicas, bacharelado pela Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Interunidades em Biotecnologia na Universidade de São Paulo, e ele trabalha hoje com pesquisas voltadas para análise de nitroproteoma da embriogênese do pinheiro brasileiro Araucaria angustifolia. Então, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra para você. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Queria agradecer o convite da comissão do curso de inverno. Eu sei que esses cursos de inverno são muito importantes. Tive a oportunidade de participar do curso de inverno de botânica e sei qual é a sua relevância para trazer novos pesquisadores para o nosso programa. Bem, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um resumo geral do que eu fiz no meu mestrado, onde eu trabalhei no departamento de botânica pelo programa da biotecnologia, e algo que foi muito gratificante, que me apaixonei por biotecnologia desde quando eu pisei na sala de aula pela primeira vez no programa. A palestra vai ser embriogênese e conservação de espécies florestais nativas. Entretanto, para não ficar algo muito maçante, cheio de descrições, vou colocar mais no contexto de uma espécie específica, que foi justamente a espécie que eu trabalhei e que a gente trabalha no meu laboratório, que é Araucaria angustifolia, comumente chamada de araucária, ou pinheiro brasileiro, ou pinheiro do Paraná. Como vocês podem ver, a araucária é uma árvore muito alta. Ela chega até 30 metros de altura e com dois diâmetros no seu caule. Ela é uma árvore realmente muito bonita e ela se destaca perante as outras devido às suas formas divergentes de copa, por exemplo. A gente tem uma copa mais voltada para cima, na forma de como se fosse um cálice. E à medida que essa espécie vai envelhecendo, ela muda sua copa, é uma dinâmica bem interessante que a araucária tem ao longo da sua vida. Ela é uma espécie dentro da família de Araucariaceae, ou seja, uma gimnosperma. Essas são aquelas plantas que não têm frutos, têm as sementes sem frutos. Alguns chamam de semente seca, mas eu vou usar o termo que eu acho mais adequado, que é semente sem fruto. A araucária é nativa do Brasil, a gente tem outras araucárias pelo mundo, mas a araucária angustifolia é nativa do Brasil, e ela é o único conífera, o único pinheiro que tem realmente uma importância econômica para o nosso país. Ela é quase restrita a ambiente subtropical de alta altitude, num ecossistema que a gente chama de floresta ambrófila mista. O ambrófila vem justamente do fato de, naqueles ambientes, estar chovendo ao longo do ano todo, assim. E também a gente pode chamar, às vezes, de mata de araucária, a floresta ambrófila, porque vocês vão ver nessa foto aqui, é uma mata, basicamente, que a gente enxerga só araucária. Apesar de não ser só araucária, tem várias espécies vegetais, inclusive de angiospermas, só que devido à sua altura, à sua forma de sua copa, é bem característico dessa região. Então a gente chama de mata de araucária ou floresta das araucárias. E a araucária, ela é uma planta muito, muito antiga. A família, na verdade, é muito, muito antiga. A gente acredita que ela tenha surgido ali pré-mesozoico, no final do Carbonífero. Então ela é antes dos dinossauros e sobreviveu a todos aqueles eventos de extinção em massa e está aí com seus representantes vivos hoje, sendo que no Brasil a gente só tem uma das espécies. A araucária, ela tem uma importância socioeconômica muito relevante, e isso é muito interessante quando a gente pensa num contexto de um processo biotecnológico, porque geralmente os insumos que vêm para a biotecnologia são voltados para coisas que estão retornando diretamente, seja na forma de um produto, na forma de um protocolo, seja do que for. Bom, eu acredito que muitos de vocês conheçam o pinhão. O pinhão nada mais é do que a semente da araucária. Ele dá umas pinhas gigantescas, assim, e quando cai, vem aquelas sementes menores. E está inserido bastante na culinária, nas regiões onde a mata de araucária é presente. Então, a gente tem ali na região sul do país, no sudeste de Minas, no Rio, em algumas partes. Para quem comeu pinhão, dizem que ele é muito gostoso. Eu, particularmente, não gostei muito. Gosto mais da parte de cuidar deles mesmos do que me alimentar.
E em algumas outras regiões também é tão enaltecida essa presença do pinhão que a gente tem algumas festas e comemorações que levam a araucária ou pinhão no nome, que, por exemplo, a festa do pinhão, que acontece no Rio Grande do Sul, logo após a colheita do pinhão. Além disso, a gente tem que a araucária. Vocês conseguem ver o laser? Deixa eu ver um pouquinho. Agora sim. Tem sua importância ecológica. Primeiro, porque a araucária ela é uma espécie pioneira, ou seja, em um ambiente ali que não está dominado por plantas, ela pode ser uma das primeiras espécies a chegar e tentar estabelecer uma comunidade vegetal. Também é uma espécie guarda-chuva para conservação. O que significa isso? A gente usa ela para preservar o ambiente que ela está inserida, só que preservando ela, a gente consegue preservar muitas outras espécies que estão ali inseridas também. Então, a gente preserva a araucária, consequentemente, preserva a planta X que está ali presente, animais que estão ali na comunidade presente. E, no inverno, ela é a quase exclusiva fonte nutricional para a fauna de vertebrados nessas matas onde elas estão inseridas. Então, a gente pode ver que a gente precisa da araucária para manter nosso equilíbrio ambiental. A araucária ela era amplamente distribuída ali na região sul, com densas matas. A gente tem também um pouco no sudeste de São Paulo, no sudeste de Minas Gerais a gente tem algumas regiões também, e no Rio, mais no sul do Rio, a gente tem algumas presenças de araucária. Para quem conhece o bairro Pinheiros, a região de Pinheiros, do lado do Butantã, da USP, né, justamente tem esse nome devido à presença de araucária quando chegaram aqui e viu que aquele lugar é cheio desses pinheiros. Aí chamou de regiões dos pinheiros. E por ser uma planta com uma ótima qualidade de madeira e de fácil manejo, ou seja, a gente precisa fazer 2 cortes só para a gente ter uma madeira para a gente levar para a indústria. A gente corta em cima, corta embaixo, leva para a indústria. Essa planta foi amplamente explorada desde o começo do século passado até o final da década de 60. E isso resultou num cenário um pouco triste, onde aqui a gente pode ver nessa primeira figura, nessa figura A, destacado aqui de verde escuro, a gente tem toda a população de araucária distribuída em 3 estados, e a gente consegue ver alguns fragmentos em outras regiões aqui do país. Isso no começo do século passado. Em verde claro a gente tem a Mata Atlântica. E quando a gente olha ao cenário atual, a gente vê um nível de degradação e fragmentação gigantesco. A gente quase não tem mais Mata Atlântica e as populações de araucária quase sumiram. A gente tem pequenos pontos agora distribuídos naquela região, onde a gente tinha muita, e uns pontos menores ainda nas regiões a gente já tinha poucas. E essa exploração intensa, ainda tem uma exploração ilegal de madeira e de pinhão de araucária, fez com que a araucária entrasse na espécie criticamente ameaçada de extinção. Então ela literalmente está nos pedindo socorro para preservar ela. O engraçado é que foi, infelizmente, a ação antrópica que gerou essa situação para ela. E manter a araucária viva é de suma importância, porque além daquelas questões socioeconômicas, ecológicas, a gente tem as questões científicas. A araucária ela tem padrões fisiológicos de árvores muito antigas, árvores ancestrais. E a gente conseguir estudar esses mecanismos nela, a gente consegue traçar um perfil evolucionista muito interessante, principalmente nas gimnospermas. A gente vai ver mais para frente algumas técnicas que eu vou falar para vocês, divergem bastante de outras árvores que são mais famosas nessa parte de embriogênese. Então, quando a gente fala de conservação, a gente tem 3 tipos, né? Mas acho que antes é importante eu linkar para vocês a diferença de conservação e preservação. Quando a gente fala de biotecnologia, a gente quase sempre vai visar a conservação e não a preservação. A preservação é quando a gente tenta manter aquele ambiente ali intocado. A gente cria uma reserva, uma floresta, e tenta manter aquele lugar intocável pela ação humana. Quando a gente pensa na conservação, a gente já pensa em num uso exploratório, só que sustentável. Então a gente faz um reflorestamento, a gente tenta cuidar daquela mata, mas a gente consegue ainda tirar recursos vindo daquela mata de forma sustentável. E por isso a conservação é muito mais interessante quando a gente pensa no ponto de vista biotecnológico e no ponto de vista do que a araucária tem para oferecer para a gente. Porque a economia do sul depende também do pinhão, e a gente também pode depender da madeira da araucária. E quando a gente pensa em conservação, a gente tem basicamente 3
abordagens. A primeira é a abordagem in situ, que é geralmente o que a gente deve fazer de primeiro plano para tentar conservar uma espécie. Quando eu digo in situ, vem do latim, que é in situ mesmo, que é conservar a espécie dentro do seu local natural de ocorrência. E, de fato, algumas medidas foram tomadas para essa conservação. Então, algumas reservas e parques foram criados para a araucária. Então, a gente tem aqui, o primeiro momento, o Parque Estadual do Campos do Jordão, que é justamente onde eu realizei minhas coletas do meu mestrado. É um parque muito lindo, recomendo para quem estiver passando pela região e quiser ir lá dar uma visitada. Eu não sei como é que está agora na situação da pandemia, mas antes da pandemia você conseguia entrar lá, verificar as araucárias, e é uma mata muito interessante, porque você vai subir nas serras assim, você olha para baixo, tem aquele tapete de araucária, assim. Aí você pensa, nossa, não tá tranquilo, não tá sendo extinta, mas correu bastante risco. A gente tem também aqui a Reserva Biológica de Perobas, que fica no estado do Paraná, e tem aqui a RPPN Santuário do Caraça. Para quem é de Minas, acho que conhece esse santuário, pelo menos já ouviu falar, porque é um lugar muito famoso, um ponto turístico muito famoso. E a gente tem alguns remanescentes de araucárias distribuídos por ali. O problema da conservação em situ da araucária e de outras espécies vegetais é a exploração ilegal de madeira ou de fruto, seja do que seja, e as mudanças climáticas. Peço desculpas já antemão dessa imagem. Essa imagem eu tive que tirar um print, eu não consegui ela original, e aí ela ficou meio qualidade um pouco baixa, mas vocês vão compreender o que está se passando nela. Nessa figura aqui, a gente tem aqui toda a área de ocorrência natural que a araucária poderia vir a ocupar normalmente hoje. Então a gente tem uma área bem distribuída. Quando a gente comparar com aquele mapa da realidade da população, a gente tem pequenos pontos. Mas esse amarelo aqui é todo lugar que ela poderia ocorrer, levando em consideração as condições edafoclimáticas, o solo, a umidade, chuva e tudo mais. Quando a gente pensa num cenário um pouco mais para frente, considerando um cenário de mudanças climáticas levemente negativo, que é o que a gente já está observando hoje em dia, a gente está vendo aí incêndios em lugar onde não deveria ter incêndio, neve onde não deveria ter neve, e enchentes onde não deveria ter enchentes, a gente vai ter um aquecimento, né, dessa região sul, e a gente vai perder bastante a área de ocorrência que a araucária poderia vir a ocupar. Então a gente passa disso aqui para essa região aqui. E quando a gente compara isso aqui com aquele mapa que eu mostrei para vocês ali na figura A e B mais para trás, a gente não tem esses lugares convergendo. Então onde a gente tem araucária hoje não vai ser um lugar onde elas deveriam estar daqui para frente. Ou seja, isso ameaça mais ainda a espécie. Ela corre realmente risco de desaparecer em 50 ou 60 anos. E elas aparecendo, desaparecem outras espécies juntas e vira uma cascata que a gente sabe, desequilíbrio ambiental. Como a gente pode solucionar esse fato? Primeiro, a gente faz a conservação ex situ. Algumas espécies a gente consegue fazer essa conservação ex situ, que basicamente é conservar a espécie fora do seu local de ocorrência natural. A gente vai lá e planta a espécie, beleza. Se for destruído o ambiente, a gente tem essa reserva aqui num lugar que não deveria ocorrer. Então, o exemplo de conservação ex situ, a gente tem aqui Jardim Botânico, se eu não me engano, na cidade de Curitiba, e tem algumas araucárias nessa região, esse Jardim Botânico. E a gente tem também plantar a araucária em parques e tudo mais. O problema disso nessa condição ex situ de araucária, a araucária não é fácil de manusear para conservar. Primeiro, é uma planta muito alta, como vocês podem ver aqui. A gente fazer a poda dessa planta, se necessário, é muito difícil. E o pinhão dessa planta, que dá aqui nas extremidades, eles são muito... Os pinhões não, né? As pinhas com os pinhões são pesadas. Se a gente tiver uma região aqui onde passa muito pedestre, por exemplo, nessa região aqui, o pinhão vinha a cair perto de um pedestre, pode causar ferimentos leves, ferimentos até graves, na verdade, né, nesses pedestres. Então, a gente tem que plantar em locais bem situados, assim, para essa planta. Mas, como eu disse, a araucária ela tem seus requisitos, suas especificidades, que outras plantas mais atuais não têm. Então, é muito difícil você conseguir colocar uma planta que é acostumada com um lugar mais
ser com um pouco mais de calorzinho e colocar uma araucária junto. A gente teve uma tentativa dessa na USP, para quem já visitou a USP, para quem já é da USP, sabe ali que na Praça do Relógio a gente tem uma representação de diversos biomas ali, pelo menos a tentativa, e tentaram plantar a araucária, só que como ela não aceitou muito bem aquele ambiente, restou, acho que se não me engano, 2 ou 3 araucárias só, e elas têm um tamanho bem diminuto comparando com as araucárias em ambiente natural. Então, não é fácil manter a araucária excita, e quando a gente tem também são poucos indivíduos. Uma outra opção, que não é exatamente uma conservação excita, mas eu pus aqui só a título de curiosidade mesmo, que é os bancos de semente, que a gente faz armazenamento. Aqui eu trouxe só o exemplo do Seed Vault, que fica no Ártico, que tem sementes de milhares de espécies, quando a gente precisar, só ir lá buscar. É como se fosse uma reserva mesmo. Então, parece ser uma solução interessante, uma vez que eu posso pôr semente ali, passei por uma crise ali ambiental, melhorou? Ok, vamos lá pegar sementes e plantar. Uma ideia maravilhosa para algumas espécies. Para a araucária, não é. Porque, diferentemente das sementes ortodoxas, a semente da araucária, o pinhão aqui, ele possui uma característica recalcitrante. O que significa isso? Depois de um processo de embriogênese, embrionário, tá lá na planta bonitinha, uma planta, vamos pensar numa gimnosperma qualquer. Tem ela bonitinha, fez o embrião, fez a semente e jogou na terra. Quando esse embrião está maduro, a semente passa por um processo de dessecamento. Então a gente vai ter uma perda de água e o embrião vai estar no estágio de dormência. Quando ele encontra uma região propícia lá, rica em água, a semente absorve a água e aí a gente tem a germinação da semente e o aparecimento das plântulas. Porém, sementes recalcitrantes, como a da araucária, ela não passa por essa dissecação. Então, a gente não tem o embrião no estágio dormente, ele está sempre latente. Então, assim que ela cai no chão, ele já tem que procurar um lugar para fazer a germinação e gerar uma nova plântula. E justamente pelo fato do banco de sementes usar o congelamento para preservar essas sementes, ou seja, o congelamento gera desidratação, quando você congela a semente de araucária, ela sofre desidratação, o embrião morre e a semente fica inviável. E aí, então, a gente não consegue armazenar a semente de araucária por mais que 3 dias, por exemplo. Tá, com essa problemática, o que a gente faz? A gente não pode conservar in situ da araucária, não vai dar muito bom, porque vai ter mudanças climáticas e ela pode desaparecer. Ex situ é muito difícil. E banco de semente também não tem como. Então, a gente precisa achar uma solução que funcione para a araucária. E a gente tem uma solução que é tá passando aqui. A conservação in vitro, que é justamente a parte que eu participei no meu mestrado, que basicamente usa tecnologias de cultura de tecido para fazer a conservação de espécies. E quando a gente tem a tecnologia de propagação, a gente tem 2 formas de fazer, através da organogênese e através da embriogênese somática. Agora, daqui para frente, eu vou mostrar para vocês as técnicas, mostrar como é que a gente faz no laboratório, para, caso você tenha interesse, se vocês pesquisarem mais, me mandarem e-mail, falar, nossa, me diverti, parece bem divertido essa experiência, de fato é bem divertido mesmo. E aí, se vocês se interessarem, vocês podem entrar no projeto também e trazer grandes conhecimentos e avanços para as pesquisas. Então vamos lá, a organogênese. A organogênese ela tem a via direta e a via indireta. O que é a organogênese? Ela parte do princípio do seguinte: as células do mesófilo de plântulas, de forma geral, são pluripotentes, ou seja, elas podem se transformar em outros tecidos, diferentes tecidos, contanto que a gente estimule. Seria algo semelhante às nossas células troncos ali de vertebrados, de forma geral. Se a gente põe uma célula tronco lá no tecido cardíaco, ela vai se diferenciar para o tecido cardíaco. Se for tecido germinativo, vai se diferenciar para o tecido germinativo. Então, as células da planta do mesófilo também têm essa potência. Então, a gente consegue pegar essas células e reprogramar elas para transformar em outras estruturas. Aqui a gente tem um broto. Esse broto aqui, vocês podem ver, está gerando folhas. E não tem caule, só tem folhas. Aqui a gente tem raízes sendo geradas aqui, a partir do caule. E aqui a gente tem uma flor. Flor, a gente não tem nenhuma folha e também a gente não tem nenhuma raiz. Então a gente consegue fazer por parte. Ah, quero uma flor.
vou lá, reprogramo o meio de cultura do jeito que eu meu interesse e produzo uma flor. Isso é muito legal quando a gente pensa em estudar uma estrutura específica. Porque se eu quero só a flor e não quero outra região, vou lá, produzo ela in vitro, corto a flor e faço a pesquisa que eu precisar. Então, essa é a forma direta. Então, eu coloco o broto no meio de cultura e ele produz o tecido que eu tiver interesse. Uma outra forma da organogênese é a forma indireta, onde eu coloco lá um explante de um tecido vegetal, geralmente a gente usa um disco foliar, a gente faz um corte, um disco de folha e coloca no meio de cultura, e ele vai gerar um calo, que tem uma massa embrionária mista aqui. Então, a gente tem vários tipos de células. Então, quando a gente submete essa massa embrionária em determinados meios de cultura, ela começa a produzir as estruturas que a gente tem interesse, seja broto, seja raiz, seja flor. Então, vocês pegarem essa ideia direta, eu vou produzir o tecido que eu quero direto do explante, direto do disco foliar, e a forma indireta eu produzo um calo antes de produzir os meus tecidos de interesse. E vamos exatamente no que a gente tem interesse, que é a embriogênese somática. A organogênese, ela não tem para araucária. A gente não fez nenhum teste com araucária para organogênese. Tem algumas coníferas que já fizeram organogênese, se eu não me engano, Pícea, Aves e Pinos, eles já fizeram organogênese, porém não é tão rentável de forma biotecnológica. Então acaba que a gente prefere uma outra abordagem, que é a embriogênese somática. Então a gente tem aqui o conceito de embriogênese somática por Tautouros, que ele diz que, é o processo de reprogramação das células somáticas, ou seja, aquelas células com potenciais, né, de transformar em outras células, para a rota embriogênica. Então, qual é a diferença entre a embriogênese somática e a organogênese? A organogênese eu produzir o órgão que eu quero. Então, eu quero produzir raiz, quero produzir flor, folha. Então, eu produzo o órgão. Na embriogênese somática, a gente redireciona as células para a rota embriogênica. Então, vai produzir embriões e não o tecido que eu quero, não o órgão que eu quero. Foi pela primeira vez descoberto pelo Stewart em 1958, usando cenouras como material biológico. Então, aqui é uma gimnosperma. Isso só depois de 25 anos, 26 anos, que a gente teve o primeiro protocolo para coníferas. Coníferas é muito diferente de uma cenoura, né? Que a gente pensa em coníferas, geralmente são árvores bem grandes, gimnospermas, que não são tão adaptáveis no mundo igual as angiospermas são. Depois que em 1985 descobriram já o protocolo de algumas coníferas, outras foram usadas como modelo e deram super certo e conseguiram desenvolver plantas bem interessantes. A embriogênese somática também tem duas vias, a direta e a indireta. Que na via direta eu pego um embriãozinho, coloco no meio de cultura e ele vai gerar vários outros embriãozinhos iguais a eles, uma vez que a gente está falando de clones, né? Então a gente só tem vários embriões iguais a eles. E na rota indireta a gente tem a produção de um calo, igual na organogênese, e desse calo vai sair os embriõezinhos bonitinhos lá. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem os embriões do meu trabalho. A gente tem um embrião numa fase intermediária, e aqui a gente tem um embrião numa fase intermediária, só que mais para frente, assim. Não na fase madura, mas chegando lá. Essa parte que vocês conseguem já ver o começo do desenvolvimento dos cotilédones. Aqui nessa bifurcação. A araucária está tendo os cotilédones, então a gente consegue perceber aqui. Essa parte mais opaca aqui é o próprio embrião em si, o embrião restricto, e essa parte mais translúcida são as células suspensoras, são as células que vão nutrir o embrião para ele se desenvolver. Desculpa. Mas para fazer um processo de embriogênese somática não é algo fácil, né? Algo fácil, vou ali, quero fazer essa planta, vamos ver se vai dar certo. Vou colocar ela ali no meio de cultura, pronto, gerou embriões. Não é algo assim tão fácil. Não, ciência seria muito fácil, a gente sabe que ciência não é nem um pouco fácil, e por isso que é gratificante. A gente precisa entender todo o processo de embriogênese zigótico de uma planta, ou seja, uma embriogênese natural que ocorre lá na planta mesmo, para depois passar esse conhecimento para cultura celular. Então a gente precisa mimetizar as condições naturais, só que in vitro. E a gente tem que observar algumas fases que são comuns nos dois tipos de embriogênese.
Aqui, por exemplo, essas células aqui, a gente tem, nesse amontoado de células, a gente tem já os embriões no começo do estágio de desenvolvimento, assim, no começo de diferenciação celular, que é exatamente essas 3 fases aqui que a gente observa na embriogênese zigótica. Depois a gente tem já um embrião somático inicial, e a gente tem aqui algo semelhante na fase de embriogênese inicial, na semente. O embrião globular, a gente também tem algo semelhante. E depois a gente tem o embrião cotiledonar, que a gente também é observado aqui nessa região. O que a gente não observa, logicamente, é o desenvolvimento de uma semente, porque na embriogênese somática não tem a semente, a gente faz tudo in vitro mesmo. E é muito importante que a gente tente entender esse processo aqui e mimetize as condições de forma muito parecida e sempre tentando fazer um padrão para que a gente consiga repetir todo esse protocolo novamente e gerar embriões viáveis para a gente plantar no futuro. Então, como que é um laboratório? O que a gente faz no laboratório para fazer todo esse processo? Primeiro, a gente faz a indução das culturas celulares. A gente pega lá as araucárias com as sementes verdes, que é sementes imaturas, né? Porque a semente não fica verde. A gente retira o embrião ele é bem pequenininho no começo do desenvolvimento, ele é algo tipo isso aqui, ó, ele é bem pequenininho mesmo, e coloca no meio de cultura. Tá no meio de cultura, ele vai se desenvolver bonitinho, desenvolver massas celulares. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o meio de cultura das células. E esse meio de cultura é interessante porque ele varia de espécie para espécie. Então, se eu for fazer isso para um pinheiro, pode ser diferente para araucária. Se eu fazer isso para uma gimnosperma, provavelmente vai ser diferente da araucária. Só que todos os meios de cultura, eles tendem a obedecer um padrão, que é colocar microsais, macrosais, uma fonte de carbono, que no caso da araucária a gente usa a sacarose mesmo, algumas vitaminas e um agente geleificante, para a gente deixar o meio de cultura duro, senão a cultura celular afunda e morre por asfixia. Então a gente tem que deixar o meio de cultura duro. E também é muito importante, de suma importância, que a gente consiga manter o pH ideal para as culturas. No caso da araucária, 5,8. Isso eu falo que é interessante porque no começo do meu mestrado eu tive que fazer essas coisas, obviamente, né? Fiz lá um meio de cultura, bastante meio de cultura. Minhas plantas estavam bem animadas e coloquei lá para elas crescerem. O problema é que não tinha medido o pH. Eu tinha esquecido dessa parte. Não sei se eu vou fazer outra coisa no momento e esqueci dessa parte. Então o pH estava em torno de 7,2 e a araucária só cresce em 5,8. E eu vi lá minhas placas não cresciam, minhas culturas não cresciam, todo mundo crescia e a minha não, e eu não entendia por quê. E aí depois eu fui fazer novamente o meio de cultura e percebi que eu não tinha medido o pH e alterado o pH para minha condição ideal. Além disso, nesses meios de cultura, a gente pode colocar reguladores de crescimento, hormônios sintéticos, por exemplo. A gente tem as auxinas, tem o ácido abscísico, que o ALA, ou alguma molécula de interesse que a gente tenha interesse de estudar. Por exemplo, no meu quis estudar o óxido nítrico, então a gente colocou o doador de óxido nítrico junto no meio de cultura. Algum desses hormônios, algum desses nutrientes que a gente tem interesse, eles não podem ser autoclavados, eles não podem ser esterilizados em um autoclave, como você está vendo aqui, porque senão eles se deterioram e acabam não tendo função. Então a gente faz um processo de filtro e esterilização, que é um processo um pouco mais lento e um pouco mais demorado e exige um pouquinho de força. Essa parte não é tão fácil de se fazer, não. Depois que a gente fez o meio de cultura, beleza, mediu o pH, tá tudo bonitinho, eu vou para fazer a asepsia do material. Eu não posso chegar lá, cortar o embrião numa bancada normalmente e colocar no meio de cultura, porque vai contaminar e vai encher de fungo. E uma coisa eu garanto para vocês, o meio de cultura de araucária, ela atrai muito mais fungo do que a própria célula de araucária. E o tanto de placa que é contaminada, e quando contamina uma, pode contaminar várias, é um processo muito minucioso que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo é fazer esse material, assim, essas sementes, fazer uma asepsia dessa semente e ficarem sem contaminação. Então, a gente põe ela em hipoclorídrico, faz vários ciclos de lavagem, aquece às vezes um pouquinho, dependendo da espécie, e a gente tem algo limpo. Depois a gente vai colocar esses embriões nas placas ou tubos de ensaio, o que a gente tiver interesse.
Depois fazemos uma seleção dos explantes para ver qual foi o melhor. Por exemplo, quando a gente chega no laboratório, o que acontece? A gente coletou lá a semente bonitinho, aí outra pessoa vai fazer a inoculação. Faz a lavagem, tira as bactérias, os fungos e faz a indução do material. Tal semente deu uma massa lá mais opaca, uma massa menorzinha, parece que não é muito de interesse para mim, parece que o potencial dela não é tão forte. Mas tal semente parece que foi muito melhor. A massa translúcida, a massa não é tanto esbranquiçada assim, as massas que eram em cima dela são grandes, são volumosas, então falar, esses explantes são os que eu vou usar para dar continuidade ao meu material. Então a gente tem que fazer tudo isso numa capela de fluxo laminar, que a gente não pode contaminar de forma alguma. E eu falo isso porque teve contaminação, inclusive no meu experimento, e eu perdi 4 meses de experimento porque teve uma contaminação em todas as minhas placas. E a gente fazia a extração desses explantes, né? Geralmente a gente faz no capela aqui, eu pus aqui essa imagem só como ilustrativa mesmo. E aí a gente inocula esses explantes, essas culturas celulares, no nosso meio de cultura de proliferação. E armazenamos ele na nossa sala de cultivo. A sala de cultivo, ela é bem aquelas salas meio espaciais, você já viu aqueles filmes de exploração espacial, que eles usam uma sala de cultivo vertical assim, que tem umas plantinhas, umas luzinhas assim. É desse jeito mesmo, é algo bem sci-fi assim. Aí o tamanho da sala de cultura vai depender da sua proposta, né? Algo industrial vai ser muito maior do que num laboratório que tem apenas fins científicos, né? O nosso não é tão grande igual essa imagem aqui. E aqui está uma das minhas placas de proliferação. A gente tem várias massas de proliferação aqui, as bonitinhas que eu tive o prazer de trabalhar com elas. Aqui, o meu orientador era bem tranquilo nessa parte, eu poderia fazer de forma que eu quisesse a distribuição delas. Então, a gente tem placas de alguns pesquisadores que tem um monte de calo. Eu preferia ter menos calos, assim, para tentar evitar o máximo de contaminação e contato. Que talvez se tivesse uma contaminação em uma dessas massas, conseguiria isolar ela e tentar cultivar apenas as outras. Então, eu preferia usar um número menor por placa. E essas massas são bem sensíveis. Então, você encosta a pinça nelas, elas já vão desmanchando, assim. E diferente de cultura de bactéria e de células animais, a gente não tem aquele tapete distribuído pela placa de Petri. A gente tem essas massas juntinhas e aglomeradas. E cada linhagem vai apresentar um padrão morfológico diferente. Essa aqui é a minha linhagem B2, ela tem essa coloração, esse padrão. Aí tinha outra linhagem que era a linhagem Yuff, que ela já é um pouco mais esbranquiçada, mais durinha, então, mesmo sendo da mesma planta, ela consegue ter um padrão morfológico diferente quando vai para cultura in vitro. Então a gente faz a indução do material, tá lá as placas de Petri bonitinha, com nossas massas lá com embriõezinhos começando a se desenvolver. E aqui que entra a parte de conservação mesmo, as partes que a gente tem muito interesse. Porque nesse momento eu consigo congelar essas culturas celulares no nitrogênio líquido e manter elas criopreservadas. Então eu congelo elas, deixo bonitinha, agora eu quero usar, eu descongelo, utilizo nos experimentos, depois congelo de novo e deixo lá. E ela sempre volta com o potencial que ela sempre tem. Então a gente tem essa vantagem para conservação in vitro. A gente não consegue congelar a semente de araucária, a gente consegue congelar as culturas celulares. E nessa parte também a gente consegue fazer modificação genética, por exemplo. Se eu quiser testar algum gene específico da araucária, que eu descobri na araucária, eu posso vir cá, usar uma transformação por agrobactéria, cultivar junto com bactéria, e aí a gente tem a transformação e segue o procedimento. Acabei, congelo de novo. Inclusive, as minhas culturas celulares elas estão congeladas agora. Na verdade, não são só minhas, é o laboratório inteiro. Então, elas estão congeladas e quando alguém precisar, pode ir lá, tirar do nitrogênio, aclimatar elas e usar novamente. Isso é muito interessante, porque a gente consegue preservar isso mesmo num cenário super pessimista, onde a gente vai perder todas as araucárias, todas as sementes, a gente vai ter esse backup de cultura celular. Então a gente tem essas massas translúcidas bonitinhas, com alguns embriões no começo do estágio, e a gente precisa fazer esses embriões agora virar embriões maduros para a gente conseguir fazer as árvores. Que a gente faz um processo de maturação. Deixa eu ver se eu trouxe uma foto para vocês.
Eu não trouxe do procedimento, mas trouxe de uma placa minha. Como acontece essa maturação? A gente coloca um outro meio de cultura. Nesse meio de cultura, geralmente vai um agente gelificante mais forte do que aqui. Quando aqui, por exemplo, se você está com a pinça cultivando essas culturas aqui, a gente percebe que o meio de cultura ele é molinho, a gente consegue manusear ele com a pinça. Já no meio de maturação, não. Ele é bem mais duro, assim. Então a gente usa essa gelificante mais forte e usa um papel filtro, que vai servir como base esses embriões que vão ser formados. Então eles acabam grudando nesse papel filtro, tendo uma estabilidade de movimento, no movimento para fora do papel filtro. E esses dois fatores, o gelificante e o papel filtro também, vai gerar um estresse osmótico. Então, vai diminuir a disponibilidade de água para essas culturas. E é justamente essa disponibilidade de água, essa falta de disponibilidade de água, que vai causar um estresse e vai reprogramar essas células para a rota embriogênica e fazer elas virar embrião. Então, perceba que o estresse não é de tudo mal. O estresse ele vai fazer a planta responder de alguma forma. E, nesse caso, vai fazer ela responder à produção de embriões. Aqui tem uma placa da minha cultura YUF, que está no caso aqui YU, está abreviada. E aqui a gente tem a massa totalmente diferente. Essas massas mais escurinhas é uma oxidação que teve, porque são células que não têm potencial embriogênico, como eu disse, é uma mistura de células que tem ali, e elas acabam morrendo. Então a gente tem alguns embriões sendo formados aqui. Se vocês conseguirem ver esses pontinhos aqui, ó, mais clarinhos, são todos embriões. E quando a gente aproxima, a gente tem algo parecido como isso aqui. Os embriões em estágio intermediário e um estágio intermediário um pouco mais avançado. Nessa imagem aqui a gente consegue acompanhar também o desenvolvimento de vários embriões. Então a gente tem esse embrião que está mais envolvido, no começo dos cotilédones, tem uma massa embrionária aqui, um embrião desenvolvendo aqui, outro aqui, aqui. Você está vendo que nessa pequena região aqui, ó, em torno de que vamos dizer, uns 2 centímetros quadrados, a gente tem muito embrião. E qual que é interessante deixa eu botar aqui mesmo, dessa técnica? Imagina vocês que vocês têm aí, imagina a casa de vocês, 60 sementes de araucária, num saco, um pinhão que tem uns 5 centímetros, é algo bem grande, vai ser algo bem volumoso, 60 sementes. Agora imagina uma placa de cultura desse tamanho, que pode armazenar 300, 400, em algumas espécies, 1000 embriões de árvores. Então, é uma economia de espaço muito grande. Então, a gente consegue muitas árvores, potenciais árvores, em um espaço muito pequeno. Lógico que os embriões somáticos, esses embriões de cultura de tecido, são bem menores que os embriões naturais. Mas eles acabam tendo um desenvolvimento quase idêntico. Então, beleza, fiz a maturação lá, meus embriões bonitinhos, ficaram lá perfeitos. Agora eu preciso fazer eles virarem plântulas. O que eu faço? A conversão. Se vocês forem procurar artigos sobre isso, vocês podem também ver, ao invés de conversão, algo como germinação. Só que algumas pessoas não gostam desse termo de germinação, porque germinação remete à semente. Quem germina é a semente. E nesse sistema a gente não tem nenhuma semente, então não faz sentido ela germinar. Então eu prefiro também usar a terminologia de conversão, onde a gente converter embriões em plântulas. Então a gente começa a desenvolver na parte aérea da planta. A gente não vai ter raiz aqui se desenvolvendo, só a parte aérea. Então a gente vai ter as folhas, os caules, os meristemas e tudo mais. E aí depois que a gente faz essa conversão, a gente precisa fazer o enraizamento. Se a gente quiser pôr ela na natureza, ela precisa ter raízes. A gente passa por um outro meio de cultura e aí vai começar a desenvolver raízes. Então, beleza, eu cheguei nesse procedimento, nesse momento do meu protocolo, tem uma planta bonitinha, viável, com raiz, parte aérea ok. O que eu devo fazer agora? Passar ela para o ex vitro, passar ela para os vasos. E aí eu cultivo esses vasos em estufas ou casas de controle. Cultivados bonitinhos, cresceram mais um pouco, tão bem. Eu tenho que fazer a aclimatação dessas plantas. Porque percebam o seguinte, todo isso aqui foi feito, toda essa parte foi feita em laboratório, onde as características de temperatura, físico-químicas são extremamente controladas. Então a gente tenta fazer o máximo para que seja perfeito aqui, e especialmente controlado para alcália. Só que se a gente quiser plantar essas coisas, essas plantas, a gente tem que fazer uma aclimatação, porque aí elas vão estar à mercê do ambiente mesmo, das alterações climáticas.
Então eu tenho que fazer uma aclimatação em num ambiente mais externo. E aí, quando elas vão para frente, perfeito, ok, bonitinha, eu faço o plantio delas e consigo fazer o plantio comercial ou o plantio a fim de conservação. E aqui a gente tem um estabelecimento de uma mata de araucária. Começo, na verdade. E esse aqui, que é o mais interessante para nós, né? Para mim, na verdade, que é o sistema da araucária que a gente tem hoje no nosso laboratório. A maioria dos nossos papers carregam esse procedimento. Vocês podem dar uma olhada dele se quiser destrinchar mais um pouquinho. Tá um pouco cheio de informação, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. E por que a araucária tem a sua problemática. A gente faz inoculação normalmente com o embrião, desenvolve as massas lá de proliferação, o de embrião inicial e faz a maturação, igual eu fiz no meu mestrado. Então a gente tem aquele papel vidro com as massas e os embriões começando a se desenvolver. Porém, chegou nessa parte. Depois do estágio globular, aquele estágio que eu mostrei a foto para vocês, os embriões não conseguem ir para frente. A gente não entende exatamente o porquê. A gente tem nossas hipóteses, é algo que vai ser testado ainda, mas a gente não entende o porquê que ele não vai para frente ainda. E quando ele vai para frente, chega num embrião com cotiledônero já, a gente tem uma má formação do embrião, então ele fica totalmente alterado, ele fica um pouco torto, os cotiledôneros não ficam simétricos, ficam corretos. E a gente tem a ausência dos meristemas, e sem meristema a gente não desenvolve nenhum outro órgão. E aí os embriões acabam morrendo também. Então a gente para nesse momento aqui, e a partir daqui a gente não sabe exatamente o porquê o embrião não vai para frente. E é o que a gente tem que resolver. O que a gente suspeita? Lembra que eu falei para vocês que a araucária é uma árvore antiga? É uma árvore que difere de muitas outras. Difere até dentro dos pinheiros, por ser antiga aos pinheiros. Quando a gente faz uma indução aqui para cultura embriogênica em outras árvores, a gente usa reguladores de crescimento, hormônios sintéticos, por exemplo, auxinas. Então a gente precisa justamente do hormônio sintético para fazer o embrião da planta produzir essas massas de proliferação. Ótimo. Na araucária a gente não usa isso, a gente conta com uma espontaneidade dela. A gente coloca ela no meio de cultura e o embrião simplesmente vai gerar as massas por pura sorte, como diz o orientador. Então a gente não usa esse regulador de crescimento. Nas outras árvores, o que faz eles maturarem, o que faz o embrião maturar, juntamente com o estresse osmótico, é a retirada daqueles reguladores de crescimento, a retirada dos hormônios. Então a gente põe o hormônio aqui e retira aqui. Quando a gente retira aqui, as células entendem, estou sem esse hormônio, eu vou ter que agora virar embrião. Na araucária, como a gente não pôs o regulador de crescimento aqui, não tem como a gente tirar aqui, porque ele não existe lá. Ainda assim, a gente conta com essa espontaneidade dela formar os embriões globulares. E elas formam realmente, só que chegou nessa parte aqui, ela não se desenvolve mais. E aí, ele não vira planta e a gente não consegue estabelecer uma planta no seu ambiente. E foi aqui eu trabalhei em todas essas partes. Interessante nos laboratórios que eu já trabalhei na USP, que cada um tem uma especialidade um pouco diferente, né? Então, por exemplo, minha especialidade era mais a parte de proteômica, de óxido nítrico. Aí tinha o Bruno, que era açúcar, tinha o Giovanni, que era também óxido nítrico. Então, nós trabalhamos em cima desse sistema, mas cada um com a sua especialidade. E isso é muito interessante, porque traz uma análise sistêmica da coisa, né? Uma coisa mais complexa. Eu estou olhando só a bioquímica, eu estou olhando a bioquímica e a parte de biologia celular, a parte de fisiologia. E esse conhecimento é muito gratificante, que a gente conversa com o fulano e fala, o que você acha? Não, acho que é isso, talvez isso, porque eu lembro disso e disso. E aí a gente cresce no conhecimento, assim, de forma incrível e tenta desenvolver um sistema eficiente para a araucária. Aqui eu trouxe alguns outros embriões de primogênese somática também, para vocês verem. Nesse aqui não é espécies a fim de conservação, é espécies a fim comercial mesmo, porque a maioria desses procedimentos é para espécie comercial. Porque imaginem vocês que empresas não têm muito interesse em desenvolver um sistema para uma espécie que não tem nenhum fim comercial. Então a gente acaba contando quase exclusivamente com os fundos públicos para isso. Então aqui a gente tem um embrião de cacto, de algodão, samambaia, soja, de álamo, e percebe que cada um deles tem uma morfologia
diferente. A araucária parece algo com isso aqui, mais ou menos. E um outro procedimento que é muito melhor estabelecido já e muito importante para a economia do Brasil, principalmente quando a gente pensa no cenário futuro de utilizar combustíveis renováveis, a gente tem o sistema de cana. O sistema de cana ele é muito melhor desenvolvido porque, primeiro, muitas pessoas trabalharam junto nesse sistema. Não foram um grupo, foi um grupo, foram vários grupos. Então, foi algo até rápido de se conseguir. Araucária, não. Se eu não me engano, tem 2 grupos no Brasil que trabalham, sendo o nosso o que está mais à frente as pesquisas. Então, a gente tem menor investimento, a gente tem uma dificuldade de fazer esse sistema funcionar, mas vai dar certo. É o mesmo procedimento da vacina, né, do Covid que teve. Por que a vacina demora 5 anos se a do Covid demorou 1 ano? Primeiro, porque usa tecnologias já usáveis em outros lugares e porque tinha muita gente pesquisando. Então, é algo que faz muito mais rápido com muito mais gente. E uma outra coisa super interessante, isso se a gente tivesse presencialmente eu faria com vocês, que é uma prática bem rápida, demora em torno de 1 horinha só, que são as sementes sintéticas, que basicamente utiliza o embrião que a gente produziu in vitro e coloca ele numa cápsula simulando uma semente. A gente planta essa semente sintética, como se fosse uma semente mesmo, natural, e o embrião vai crescer tranquilamente, bonitinho, como se fosse algo natural. E o mais interessante ainda nesse sistema de semente sintética é eu poder colocar um componente que eu quiser dentro da semente. Ah, quero colocar um antibiótico. Ah, quero colocar tal vitamina para ver como o embrião vai reagir. Tal marcador. Eu consigo colocar na semente sintética e produzir. E semente sintética é algo muito barato de fazer, muito rápido e muito legal. Quando você vê e fala, nossa, eu queria uma semente aqui e um embrião tá lá dentro, bonitinho. Aqui a gente já tem uma semente, vamos dizer que germinada. Aqui a gente tem essa semente sintética, a gente tem só um exemplo de Pícia avis, que também é um pinheiro, mas é nativo do Brasil. A gente tem os embriões dela bonitinho. A gente tem aqui as sementes sintéticas, o plantio e o plantio dela no ambiente. Então, como eu quis para vocês, isso aqui seria mais uma conversa, passar para vocês como é que funciona, como divertido é fazer essa parte. Acredito que na prática é muito mais divertido. Não vou negar que dá muito trabalho, mas é muito gratificante quando você vê seus embriões conseguindo ser formado e tudo mais. E eu vou encerrar com isso mesmo. Caso alguém tenha interesse em participar, saber mais da Araucária, participar do grupo de pesquisa, acredito que daqui para frente vai ter muita gente voltada para isso, porque, como eu disse, vocês viram as mudanças climáticas como é que estão e vai precisar de conservar várias espécies dessa forma. Eu, particularmente, não vou seguir na Araucária, eu mudei de um pouco de direcionamento, mas ainda assim eu tenho contato com as pessoas que trabalham com Araucária, caso vocês queiram contato com a professora Eni, com o Dr. André, o Dr. Leandro, vocês podem falar comigo, que eu caminho para vocês tranquilamente o e-mail deles, eles são pessoas super receptivas, com um laboratório super estruturado, uma comunicação muito boa, um clima bem legal de trabalhar. E é isso, obrigado. E como nós dizemos no laboratório, sejam resistência igual a Araucária, porque ela resistiu muita coisa e ela vai continuar existindo, se depender de nós. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Ótima palestra. É muito bom saber sobre embriogênese somática e como ela pode ajudar na conservação de espécies florestais. A gente tem algumas perguntas que foram enviadas no chat do YouTube, e a primeira delas é da Diandara. A Diandara pergunta: sabemos que o desenvolvimento da araucária, e aos que o professor de botânica diz ser, é lento. Com isso, é relevante no estudo feito com essa espécie? Sim. O ciclo da araucária demora 3 anos, desde a fecundação até a produção de uma semente com embrião maduro. A parte só de embriogênese, quando fecundou, e a parte só de desenvolver embrião demora 6 meses. Só que essas plantas, elas estão à mercê das condições climáticas. Como eu disse, por exemplo, nos dados do Ministério da Agricultura, nós vimos que a produção de pinhão caiu drasticamente, quase que pela metade no ano, se não me engano, de 2017, porque em 2014 teve uma geada que atrapalhou o desenvolvimento.
Então, é algo muito lento. Então, imagine para vocês que esperar 3 anos para araucária. Primeiro que tinha a maturidade sexual, né? Que é com 15 anos. É algo já Uhum. demorado. Esses 15 anos, tem que esperar mais 3 para produzir um pinhão. Para depois a gente plantar ela. Num sistema de embriogênese somática, não. Tem um embrião lá, a gente pode fazer centenas, milhares de embriões ali em muito menos tempo. Então, parece ser algo muito mais interessante. Inclusive, justamente essas características da araucária também, de maior lentidão no seu ciclo, é de gimnosperma de forma geral, né? Que faz com que ela seja também ameaçada, porque ela não consegue manter o ritmo de propagação com o ritmo de desmatamento. Ah, certo. Acho que uma coisa que agora pensando sobre a pergunta da Dandara, é o seguinte: a gente, que nem você mencionou, você consegue ver em alguns parques uma floresta até que densa de araucárias, Uhum. mas ela está em declínio em função da baixa diversidade genética. No E laboratório de vocês têm trabalhado com bancos de germoplasmas distintos? Quantos acessos vocês teriam? Então, a gente trabalhou com vários genótipos, digamos assim. A gente vai chamar de genótipo porque, como no caso da araucária, né, também, a gente não sabe qual é o genótipo exatamente, porque a gente sabe quem é a mãe das pinhas, onde ela nasce nas árvores, mas não sabe qual planta que foi fecundada. Então, a gente tem digamos, vários tipos de culturas celulares. Uhum. A gente tem muitas lá. Eu trabalhei, no começo do mestrado, trabalhei com 4. Dessas 4, ao longo do desenvolvimento do mestrado, duas dessas se tornaram inviáveis. Por Uhum. contaminação ou porque elas pararam de produzir o que elas deveriam produzir. Então a gente acabou descartando elas e continuamos só com as que a gente estava com interesse mesmo. E a gente tem também culturas lá que não são capazes de produzir embriões. Ela passa por esse procedimento, mas quando a gente vai ver os embriões, não formou nenhum. E é muito importante para a gente ter o controle, né? Para a gente comparar exatamente o que fez uma virar embrião e a outra não. Então a gente Uhum. consegue ter esse controle. Então a gente tem muitos tipos. Eu trabalhei com 4, eu sei que tem mais pelo menos uns 6 tipos lá de culturas celulares. Ah, legal. Mas assim, então vocês estão limitados à capacidade daquele genótipo de produzir um Sim, embrião, no caso. Ah, legal. exatamente. Inclusive é uma das nossas hipóteses que a gente acha que não está indo para frente porque pode ser o genótipo mesmo. Uhum. Então isso vai um pouco de encontro com a pergunta da Catarina Lopes. Ela pergunta o seguinte: você avalia a abordagem de conservação in vitro um processo em potencial para a conservação de outras espécies vegetais, ou até mesmo criação de áreas de preservação a espécies ameaçadas? Ah, com certeza, com certeza. Só que como eu falei, a gente tem que pensar no contexto biotecnológico, né? Não só no contexto ambiental. Por exemplo, a gente precisa de financiamento para fazer essas coisas. E vocês veem que não é algo fácil e nem muito barato de fazer. A gente está trabalhando em araucária por muito tempo e até agora o sistema não foi definido. Imagina se a gente quiser conservar agora uma outra espécie X que não tem nenhum interesse econômico. Talvez nem seja aprovado o projeto, sabe? Então é algo um pouco complicado do ponto de vista. O ideal era manter aquela conservação in situ mesmo, mas a gente sabe que isso não é realidade nos próximos anos. Então a gente tem que partir para a abordagem in vitro. Mas realmente isso vai ajudar incrivelmente, vai ajudar drasticamente a recuperação da população de uma espécie vegetal. Como eu disse, eu também usei a araucária só como exemplo. Isso acontece com várias outras espécies que estão acontecendo hoje no laboratório X, da USP mesmo. Uhum. Ah, legal. A gente tem mais uma pergunta da Ariane Noronha. Quanto tempo leva para se desenvolver esses embriões? Então, a gente não tem ele ainda formado, né? Totalmente. A gente não consegue eles formados, não. Só que a gente demora em torno de 6 meses para ter o embrião ali com o desenvolvimento correto dos cotiledôneos. Deixa eu mostrar a foto aqui para vocês, né? Vai ter mais aqui. Esses embriões aqui, eles foram tiradas fotos dele depois de 4 meses. Mesmo eles estando em estágios diferentes, ambos estavam na cultura por 4 meses. Inclusive, é a mesma placa de Petri, a mesma cultura. Uhum. Isso aqui foi 4 meses. Agora, imagina que você tem, por exemplo, você tem que deixar essas culturas em meio fresco. Então, eu cultivo aqui por 2 meses, depois eu tenho que fazer novo meio, colocar novamente essas culturas em um novo meio de cultura. Beleza. Passou 4 meses, eu tenho isso aqui, bonitinho. Agora eu preciso passar para um novo meio para dar continuidade ao protocolo.
e aí vem uma infecção, uma contaminação. Perco todo o material. E foi justamente o que aconteceu comigo. Tava lá num belo dia, fiz tudo bonitinho, muito animado para eu chegar segunda-feira e trabalhar meus embriões. Quando eu fui ver a minha prateleira de cultura, tava tudo rosa, verde, bactéria, fungo, verde tudo. Tive que fazer tudo de novo. Isso foi 4 meses que eu perdi. E eu preciso de, no mínimo, 6 meses para produzir um embrião com quantidade bem desenvolvida. Então é algo demorado até, não é algo rápido assim. Mas quando a gente compara com a abordagem natural, é muito mais rápido. Né? 6 meses para 3 anos é muita diferença. E eu consigo 6 meses produzir milhares e milhares de embriões. Então é algo um pouco demorado. E vai depender da espécie também. Se eu não me engano, o cano é muito mais rápido que a araucária. A araucária é uma espécie antiga, tem um crescimento mais lento, é uma gimnosperma, tem suas características um pouco diferentes de outras. E o que mais trabalha é angiosperma no Brasil, né? A gente mal trabalha com gimnosperma, porque a gente não tem tanta gimnosperma. Ah, legal. Então, acho que vocês já chegaram na etapa de desenvolver a planta e conseguir crescer? Não, ainda não. Trabalhos anteriores, principalmente do Jô, ele conseguiu já um número maior de embriões, assim, com quantidade um pouco maior, só que ela nunca chega a virar plântula. O que acontece? Por exemplo, esse embrião aqui, a gente chegou que ele tinha um potencial, estava com quantidade desenvolvida, os outros não estavam. Que a gente pegou e pôs no meio de cultura para fazer dar avanço no embrião e fazer conversão para ele em plantas. A gente deixou lá por 3 meses, nas condições que esperávamos que dava certo. Depois de 3 meses, ele morreu. Ele oxidou. Ele chega lá, ele fica totalmente dessa cor meio ferrujada, assim, e ele não fica viável, a gente morre. A gente não estamos nessa parte ainda. E é por isso que a gente precisa de pesquisador para fazer isso. O Biocel sempre está com vaga assim, para entrar novos pesquisadores, trazendo conhecimentos diferentes, que pode ajudar nisso. É porque a pergunta da Lila de Oliveira é a seguinte: dentro dessa temática que a gente tem falado. Ela fala assim, esses embriões, depois de cultivados, demonstram fertilidade e cruzamento natural? Muito provavelmente, acho que vocês não conseguiriam ver isso num espaço de tempo muito curto, né? Exatamente. Não, mas imaginando que a gente vai ter plântulas iguais, a gente consegue, na idade madura, elas vão cruzar entre si tranquilamente. Uma coisa que eu esqueci de citar, foi bom essa pergunta para lembrar, que nesse procedimento da araucária, de invergência somática de forma geral, a gente consegue selecionar o que a gente considera como genótipo elite, que são os melhores genótipos para fazer conservação e tudo mais. Então a gente pega aqueles que apresentam melhores crescimentos. Isso, do ponto de vista de conservação, é muito interessante, mas de comercial é mais ainda. Imagina ter uma planta que cresce, demora 2 anos a menos para crescer, isso já é muito mais interessante do que esperar 15 anos, a gente pode esperar 13, certo? E depois a gente pode cruzar esses genótipos entre si, gerar novas plantas com genótipo elite e assim por diante. A questão é a perca da diversidade genética, né? Isso é inegável. Quando é a padronização, a gente perde a diversidade genética. Beleza. Aqui tem uma pergunta do Felipe Cruz, que é mais sobre as dificuldades que você enfrentou, que você encontrou na indução de calos. Quais foram elas? E se você já tem experiência, por exemplo, com o processo de transformação desses calos? Certo. Então, no laboratório, é assim que funciona. É uma equipe, né? Que trabalha com essas culturas. Então, cada um faz uma parte. Eu não fiz literalmente a indução. Eu acompanhei eles fazendo, mas eu não fiz. Por quê? Porque acabou ficando reservado para mim, para um pós-doc, fazer a coleta. Então a gente foi lá em Campos do Jordão, coletou, trouxe para o laboratório. Quando chega no laboratório, já tem que processar essas amostras, não pode congelar, senão elas morrem. A gente já processa, então já tem um grupo preparado para retirar os embriões, outro grupo para fazer a asepsia e inoculação. Então eu acabei acompanhando eles, eu não pus a mão na massa nessa parte, só acompanhei mesmo. E uma vez que induzido já, eu não preciso induzir novamente depois daqui 6 meses, porque eu tenho a cultura lá para quase eternidade, né? Não tem mais para que eu induzir. Então eu realmente não fiz essa parte não pus a mão na massa na parte de asepsia. O que também era bom para mim, porque eu tenho alergia a hipoclorídrico, e se eu colocar a mão lá, não ia ser muito interessante para mim, não. Então eu fiquei de longe acompanhando.
Mas a parte de proliferação, de maturação, foi tudo eu que fiz mesmo. Beleza. Tinha outra Então, pergunta dele qual que era? Fez duas perguntas, né? Se você já tem experiência com o processo de transformação De transformação genética? Isso. A gente fez a transformação genética na araucária num mini curso com uma professora de Portugal, que ela também trabalha com umas plantas, ela trabalha com meticago. E aí ela veio que a gente fez uma transformação de araucária, foi bem, bem legal, a gente fez por agrobactéria, cultivo as bactérias. Só que a gente acabou não levando para frente, porque a gente não tinha interesse realmente em modificar as araucárias. Porque pra gente chegar, por exemplo, eu sei que tal gene que ajuda a araucária a se transformar. Quero super expressar ele ou quero bloquear ele. A gente não tem esse dado ainda. A gente sabe que é um acúmulo de efeitos. Então a gente não tem interesse em transformar. A araucária ainda não. E mesmo que tenha interesse em um momento, a gente pode fazer tranquilamente. Mas antes disso, a gente tem que fazer a planta crescer. Antes de eu transformar ela, ela não vai crescer. E a gente transformou por agrobactério. Uma coisa que a gente percebeu durante o curso lá é que a araucária tem uma certa resistência para transformação. Quando a gente transformou lá, pouquíssimas células foram transformadas. Eu não sei se vocês, como que vocês fizeram já a transformação, se vocês já fizeram, a gente usou um gene reporter que ele deixava a célula azul. Então, quando a gente no microscópio, lá tinha um mar de célula branca e um pontinho azul. 2 pontinhos azuis que eram as células transformadas. Só que ainda assim era um número muito baixo pela quantidade de bactéria que a gente usou. E a gente percebeu que a araucária tinha uma certa resistência para transformação. Mas aí, como foi só a título educacional mesmo, a gente nem deu bola para isso, não, nem seguiu em frente, não. Bacana, Alexandre. Muito obrigado pela discussão e a resposta nas perguntas. O nosso tempinho já está se encerrando. Você disponibilizaria o seu e-mail para o pessoal, para quem tem interesse em entrar em contato com você, claro, com o pessoal do Lab de Biocell? Claro. Então, prefere que eu escreva aqui ou que eu... O pessoal pode colocar na tela já, certo? Oi? O pessoal vai colocar na tela, tá transmitindo. Peraí. Eu vou digitar aqui, ó, mais fácil. Vocês estão vendo a apresentação, não estão? Na verdade, acho que o pessoal já colocou, já está transmitindo. É o Alexandre Júnior, né? Júnior. Aqui, ó. Sem Alexandre, júnior@usp.br. Isso mesmo. O Júnior não tem R no final. Júnior mesmo. Beleza. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço o convite. Espero que vocês tenham aproveitado o curso, que realmente a Biotech é um programa muito incrível, que me enche de orgulho por participar.